Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e a minha convidada de hoje foi a terceira mulher no Brasil a receber o maior número de votos ao cargo mais alto do sistema político brasileiro, o de presidente da República. A carreira dela começou no início dos anos 1990. Ela já foi vereadora e vice-prefeita por Maceió, deputada estadual e senadora. Natural lá de Pão de Açúcar, no sertão do estado, há alguns anos voltou a se dedicar à vida acadêmica. Ela é enfermeira por formação e professora de epidemiologia da Universidade Federal de Alagoas. Sim, onde eu recebo Heloísa Helena, que faz uma análise da atual conjuntura político-social do país, além, claro, de expressar a sua opinião profissional sobre a pandemia do coronavírus. Heloísa, muito boa noite, bem-vinda ao nosso Ponto e Contraponto, viu? Boa noite, eu quero agradecer a você e a todos que fazem a TV Ponta Verde pela generosidade democrática do convite. Nesses tempos tão tristes e sombrios, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. E a primeira pergunta é justamente para Heloísa Helena, professora da área de epidemiologia lá da UFAL. Como é que você está analisando toda essa situação, desde o início da pandemia até agora? Essa epidemia, né, que é uma epidemia num contexto de pandemia, na verdade, todas as epidemias ao longo da história da humanidade, elas sempre põem um gigantesco feixe de luz em relação às desigualdades sociais. As desigualdades que vão desde as condições de moradia, acesso à água potável e saneamento, a modalidade da sua casa, se você consegue fazer ou não um isolamento de um infectado dentro da sua própria casa, cubículos de pessoas em lugares superlotados, a angústia relacionada ao desemprego e a questão do acesso ao serviço de saúde. Então, ao longo da história da humanidade, todas as epidemias, elas possibilitam isso. Além de mostrarem também como estão as questões relacionadas à ciência e tecnologia, produção de fármacos, produção de vacinas, produção de soros, inquéritos sorológicos. Então, essa epidemia, né, nesse contexto de pandemia, ela também apresentou três coisas que a humanidade tem que continuar pensando, como deveria ter pensado nos outros casos de coronavírus, especialmente em um que teve contexto de pandemia, embora o Brasil, graças a Deus, não esteve nesse contexto, que foi entre 2002 e 2004, que era o chamado SARS-CoV, hoje denominado 1, mas na época era só SARS-CoV, e depois o MERS, que ficou meio conhecido como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, nesses dois casos, não apenas lá na China, eles mostram a necessidade da humanidade olhar para a questão da sustentabilidade ambiental. O tráfico de animais silvestres na China, que proporcionou a mesma coisa entre 2002 e 2004 e depois em 2011 e 2012, não é apenas a China que faz isso, o Brasil faz isso também, quando desmata florestas, matas, a caatinga. Não é à toa que a gente tem casos gravíssimos, epidemias silenciosas, que já se transformaram em endemias, porque são tanto tempo que já se transformaram em endemias. Febre amarela, malária, leishmaniose, outras patologias gravíssimas, né, como AIDS, tuberculose, hanseníase e uma que todos os anos nos acorda, que é dengue, chikungunya, zika. E é de fundamental importância, inclusive, continuarmos monitorando todas as pessoas que tiveram a doença, independente de serem casos leves, moderados, graves ou críticos, porque às vezes... essa necessidade? Porque pós-infecção viral, existe uma preferência do vírus pelo sistema nervoso central. Mas há quem diga que, não, já tive a Covid, o corona já veio para mim, agora está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso é um perigo gravíssimo, não é, Heloísa? Eu digo assim, tomara que seja, tomara que ninguém tenha nada. Infelizmente, às vezes, as pessoas só acordam para um fato
que não é um fato novo, porque desde 1890 um cientista já tinha descoberto, depois de 1926, 3 cientistas parisienses, não é à toa que a síndrome Guillain-Barré traz o nome dos dois, Guillain-Barré e Lautrec, eles descobriram algo que já vinha sendo detectado desde 1890, que pós-infecção viral havia preferência pelo sistema nervoso central. E a prova disso foi a situação recente de profunda angústia e dor e sofrimento de milhares de mães e famílias no Brasil com os casos de microcefalia. Sim, depois da Zika, pós-infecção viral, infecção, preferência pelo sistema nervoso central. E no caso do SARS-CoV-2, por outras áreas do corpo também, que aí você tem que ficar fazendo monitoramento. E eu digo isso não é para causar o pânico. Muitas pessoas não vão ter nada, né? A maioria dos casos, inclusive, são casos leves ou moderados. Tem toda uma dinâmica complexa de estudo sobre o tempo que dura a sua imunidade. Se os casos leves ou os assintomáticos duram tanta imunidade contra outros casos, então, como infelizmente o Brasil não fez inquéritos sorológicos para identificar, porque o ideal, e é por isso que eu digo assim, tem essa coisa, né, da sustentabilidade ambiental, a humanidade tem que acabar com essa mania de achar que tem supremacia entre dela sobre a natureza, né? Porque a gente está vivenciando hoje, o vírus estava lá, sossegado numa caverna, não estava nem pensando em vir para cá. E a humanidade trouxe, como o Brasil faz isso também, com todas as outras espécies que o Brasil todo dia está aqui fazendo isso. Uma outra questão é a sustentabilidade econômica. As epidemias, elas também põem um fecho de luz. Infelizmente, né, o governo federal criou um falso duelo na cabeça da população entre emprego e saúde, emprego e isolamento. A gente da área da saúde, para você ter uma ideia, desde antes de 1988, quando nós conseguimos conquistar na Constituição o SUS, a gente já dizia que saúde era determinada por políticas econômicas e sociais. Na lei do SUS, a gente bota até políticas econômicas antes de social, porque sempre saúde teve relação com renda, emprego, trabalho. Então, criar esse falso duelo de pobre contra pobre, olha, você vai perder o emprego, não. Então, a sustentabilidade econômica, o governo federal tinha que realmente ter jogado todos os esforços com as estruturas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, BNDES, além do mecanismo que tem como Banco Central de criar a obrigatoriedade para que os bancos privados garantissem crédito fácil, além das questões relacionadas a estados e municípios, que para reduzir a carga tributária do setor produtivo, com a cláusula social desemprego zero, podia ter feito isso, dizer, olha, durante a pandemia, a nossa meta é desemprego zero. O governo federal compensa estados e municípios para fazer reforma tributária. Então, todas essas coisas que podiam ter acontecido, infelizmente, a sorte, né, que nós tínhamos o SUS, que foi o único mecanismo de sustentabilidade social com raízes profundas, independente de vendaval, troca-troca de ministro, avalanche, foi o SUS com todas as suas debilidades, e são muitas, mas foi quem conseguiu sustentar. Então, tem alternativas para que em outras a gente aprenda para reduzir o impacto disso na população, que daqui a pouquinho, se tiver tempo, eu explico um pouco. Por favor, continue. Então. Olha, porque existem outras formas de fazer e que não teriam nem promovido, porque como não teve coordenação nacional, tem uma briga política no Brasil, como não teve coordenação nacional, poderia ter sido feito isso sem cansar tanto determinados municípios pela paralisação, e hoje fica muito mais difícil de você falar isso, porque como foi todo mundo ao mesmo tempo, fica muito difícil de você dizer isso agora. Então, poderia ter feito isso. O Brasil tem muitos dados, Laura. O Brasil, olha, tem tanto os censos como os programas nacionais de amostragem domiciliar. Você consegue identificar onde tem uma maior densidade demográfica, onde as pessoas moram mais perto, portanto, tem mais chance de alastramento e de risco de contaminação. Quais as áreas que você poderia utilizar, inclusive para possibilitar que, ao rastrear, isolar, recuperar e controlar os comunicantes, você poderia isolar pessoas que moram em cubículos, não podem ficar isolados. Então,
Os mecanismos de rastreamento por teste, por inquéritos sorológicos, podia ter sido feito. Ninguém vai fazer demagogia e dizer que pode testar 211 milhões de pessoas. No Brasil, óbvio que não. Mas você podia selecionar determinadas áreas. As unidades básicas de saúde, elas têm todo o controle dos 38% de das populações que têm comorbidades, que potencializam o risco do óbito. Então, são vários detalhes operacionais, objetivos, ferramentas técnicas que poderiam ter sido disponibilizados para reduzir o número de óbitos, para medir, para estruturar melhor. O Brasil poderia ter sido a referência internacional, porque já tem isso como norma técnica. A referência internacional, num país de dimensões continentais, no enfrentamento, tanto do ponto de vista do desemprego zero, como de ações objetivas e concretas, como algumas dessas que eu falei e que poderiam ser feitas. Vou precisar dar uma paradinha, mas volto já já com o nosso ponto e contraponto.